E aí galera, anime na área, já deixa o like, já aproveita e inscreva-se também. O anime começa com o prota trabalhando até tarde da noite. Terminando o trabalho, o prota volta para casa, mas ele sofre um acidente e morre. Mas é reencarnado em outro mundo e agora o nome dele é Shin. Ele lembra que morava no Japão, mas não lembra como ele morreu. E o prota aprende vários feitiços com o vô dele. E aparece a avó, que é uma amiga do vô do Shin. E aparece também o professor que ensina esgrima, treino com espadas. E 5 anos depois o vô dele leva ele para caçar um animal demônio. E o vô do Shin ensina uma mágica de rastreamento que permite encontrar qualquer um. E o prota aprende e consegue localizar o demônio. Derrota facilmente o demônio. Passa um tempo e o prota se encontra com 15 anos. E agora ele deverá entrar em uma academia de magia. O avô permite, mas ele não poderá usar o talento do prota nas guerras. E o tio do prota fala para ele ir estudar no reino dele, já que ele tem uma das melhores academias. O prota fala como assim? Ele se apresenta e fala que ele é o rei do reino Ansild. E assim conhece o passado de todos. E eles vão na capital e ele descobre que o vô Merlin e Melida são muito conhecidos. E ele sai para conhecer a cidade. E ele encontra 2 garotas em perigo. O prota atua rapidamente, acabando com os 3 de uma vez. Salvando as garotas, e ele se acaba apaixonando. E aí conhecemos a Maria e Cicilie. Elas falam que também vão participar na academia de magia. E o prota vai verificar se ele passa na prova. E aparece um garoto chamado Kart buscando problemas. Te mostra quem manda. E aparece o príncipe Augusto, filho do rei. E bota Kart para correr. E Shin diz que são como primos, já que ele considera o rei como tio. Augusto gosta de ter um primo. E eles se tornam amigos. Chega às provas, mas o prota passa facilmente. O prota, além de ser muito forte, também é muito inteligente. Ele recebe os uniformes. E ele decide borrar a magia do uniforme. E põe uma magia mais poderosa e mostra para a avó dele. E ela fala que o uniforme está em um nível de tesouro real agora. No outro dia, Cicilie pede ajuda do prota porque ela estava sendo ameaçada. E vemos que o ameaçador é Kart. Kart fala para ela que o pai dela vai ser despedido se ela não se casar com ele. Aparece Augusto e ameaça Kart, e Kart se retira. Augusto felicita o prota por proteger Cicilie. E o prota fala que sempre vai proteger ela. Ela o agradece e ele quer preparar uma magia no uniforme dela. E chama Cicilie para conhecer o avô e vó dele. Donde a avó dele faz uma prova com Cicilie. E ela passa na prova e o prota faz a magia no uniforme dela e faz no uniforme dos outros que estavam ali também. O prota decide acompanhar a Cicilie para protegê-la de Kart. E o professor mostra os edifícios que tem na academia. E fala que tem grupos de magia e Augusto e os outros decidem criar um grupo de magia. Sem que o prota decida nada. E vemos em outra parte que Kart ficou trancado na casa por ter um comportamento fora do normal. E os companheiros do prota falam que Kart ficou assim quando começou a visitar o professor de um laboratório. E o professor do Kart foi fazer uma visita e deixa Kart mais fora do normal ainda. E o prota e o grupo tá andando pela academia quando aparece Kart cegado pela raiva, totalmente descontrolado. Kart ataca o prota, mas o prota consegue deter e fala para que todos saiam dali. E o prota vê que Kart vai se auto-explodir para acabar com todos, mas Shin, sem ter outra saída, mata.
Mas ele lembra que o vô Merlin fala que os demônios perdem o conhecimento e não consegue falar. Mas Cart conseguia dizer algumas palavras. E o prota pensa que Cart foi usado como experimento. E o rei fala com Shin. E fala que ele conseguiu o mesmo que seus avós no passado. Depois que o prota conseguiu derrotar o demônio, muitos alunos querem entrar no grupo do prota. Mas só 2 conseguiu passar: Mark Bean e Olivia Stone. E 2 guarda vai ir interrogar o professor do Cart e eles contam o sucedido com o aluno demonizado. E o professor fala: coitado do Cart, era um bom aluno. E os guardas do rei pedem para que o professor acompanhe para ver a opinião sobre o ocorrido. Chegando ao lugar, eles falam que ninguém sabia o nome do demônio, mas o professor sabia. O professor revela que ele foi que fez os experimentos e foi um sucesso. E os soldados intentam prender o professor, que também era um demônio. Shin passando por ali. Começa uma batalha contra Oliver Stone. E consegue derrotar o professor. No dia seguinte ele vai comprar uma espada que ele tinha mandado fazer. E também compra um anel para Cecilie. E Shin vai treinar eles e mostra seu verdadeiro poder, para que eles aprendam a controlar a magia. E descobrimos que Stone não morreu. Conseguiu sobreviver ao ataque de Shin. E Stone começa a atacar os impérios. A notícia chega no reino do prota. E o rei decide juntar a Academia de Magia com a Academia de Cavaleiros. Mas eles não se davam bem porque os cavaleiros pensam que são superiores que a Academia de Magia. Chega o dia do treinamento e são divididos em grupos. Shin fala para deixar os cavaleiros enfrentar os demonizados sozinhos, assim eles vão aprender a trabalhar em equipe. E eles enfrentam o primeiro monstro, mas são derrotados. E o prota acaba com o monstro. E eles aprendem que deverão trabalhar em grupo. Cecilie cura os ferimentos dos cavaleiros. E os cavaleiros ficam adorando ela. E o prota fica com ciúmes. Maria e a outra garota apoiam o prota. Shin avisa que tá chegando mais demônios. E o Shin aproveita para deixar sair sua magia acumulada. E acaba com todos. E o treinamento continua e vemos que eles começaram a lutar bem em equipe. E os outros grupos também estão treinando bem. Passando alguns dias, o príncipe August fala que tá tendo ataque de demônio no Império e cada vez tem mais pessoas transformadas em demônios. O prota continua o treino, mas resolve ir mais longe da cidade, onde eles poderão treinar em liberdade. O prota conta para os avós dele e a avó dele fala que irá junto. Chegando na casa da Cecilie, aproveita e toma um banho. No outro dia, Merlin e Melida ajudam o prota a treinar os alunos e eles progressam muito, mas precisam ficar mais fortes para poder derrotar os demônios. O prota cria uma nova magia e a testa. E a avó dele o repreende por criar magia perigosa e August, primo de Shin, pede para que Shin o leve para poder saber o que está passando no reino. Chegando no reino, a noiva de August, chamada Elisa, os recebe junto com a irmãzinha de August. Falam que irá junto com eles. August fala que não, mas o rei permite que elas vão junto com eles. August fala para ela tomar cuidado. E ela fala que irá para cuidá-lo. August pensa que ela fala das outras garotas. Mas ela diz que irá para cuidar o prota porque August fala muito sobre o prota. Mas August acalma ela.
E também fala pro Prota que Cecilia gosta dele e fala para que o Prota peça Cecilia em namoro ou vão ser amigos para sempre. Chegando na casa, a avó do Prota fala como era Shin quando era pequeno e Cecilia fala que quer ter filhos lindo com ele. Mas sai correndo com vergonha. E o Prota agora vê o sentimento que Cecilia sente por ele. E Shin vai atrás dela e conversa um momento. Shin fala que ama ela e ela também diz que o ama. E o Prota pede ela em namoro e quando vão se beijar, o grupo faz barulho. O Prota fala o que estão fazendo aqui. August fala que foi ele que ajudou, o mínimo como recompensa era ver eles. No outro dia eles vão apanhar o que aprenderam em prática. O grupo de defesa consegue acabar com um demônio juntos. Mas o grupo de ataque consegue acabar com os demônios sozinhos. Passa alguns dias e vemos que o Prota vai se casar. E no outro dia eles aprendem a voar. E vemos que mais uma cidade do Império foi derrotada. Oliver Stone conta o motivo dele acabar com o Império. Tudo começa quando ele criou uma cidade próspera, donde todos viviam felizes, mas o Império com inveja o incriminou de vender escravos. O povo com raiva queimou a casa dele. E matou a mulher que estava esperando um filho dele. E ele matou todos aqueles que um dia ele ajudou e planejou se vingar do Império. Acabando com o Império, mas Tron envia demônios para atacar o reino do Prota. E vemos Angust sendo nomeado como o príncipe sucessor. E fala para o povo não se preocupar porque Shin e o grupo dele vai salvar a cidade. E fala pro Shin falar alguma coisa e escolha um nome legal também. E Shin fala com o povo e também diz que o nome do grupo será chamado de Magos Supremos. E fazem uma saída épica. Shin se arrepende de ter escolhido o nome, mas já era tarde demais. E ele diz que criou o escudo para os soldados que estão enfrentando os demonizados. Chegando no lugar, Shin chega chutando a cara de um demônio. E pede para Cecilia para curar os que estão machucados. E separa em grupo de 2 e enfrentam os demônios. E Maria encontra um demônio com o escudo que o Prota criou para proteger os soldados. Mas ela ataca de todo lado e quebra o escudo. E August o derrota. E chega Miriam e ajuda os demônios a fugir. Miriam enfrenta o grupo do Prota e derrota todos. Mas chega o Prota e começa a batalha. Mas Miriam vê que o Prota é mais forte e ela foge da batalha. E vemos Cecilia tentando curar um ferido gravemente ferido, mas ela não consegue curar totalmente porque o poder dela tá acabando. Mas chega o Prota e cura o ferido. Strom fica feliz porque agora ele tem um rival para ele ter um motivo para viver. E o Prota pensa que eles podiam chegar mais rápidos apenas usando o portal. Mas para ele usar o portal ele terá que conhecer o lugar para poder criar um portal para o lugar indicado. E o Prota decide explorar o mundo. E vemos Strom planejando o que fará. E assim acaba a primeira temporada de Kenja no Mago. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa nos comentários #eu cheguei, eu vou estar vendo e confirmando todos.